amados, bom dia. Para quem não dormiu igual eu. Ai, Luciana, por que você não dormiu, gente? Eu sou uma pessoa que eu não gosto de confusão, não gosto de briga, mas pela nossa família, às vezes nós temos que conversar, dialogar com uma outra pessoa. Então, ontem eu orei durante o dia todinho, conversei com Deus, pedi a permissão de Deus para que eu fosse conversar com uma pessoa a respeito de uma fofoca, de várias fofocas. Eram duas pessoas, seria um casal, mas Deus, como eu pedi a permissão de Deus, se fosse da vontade de Deus, eu conversaria com os dois juntos. Mas eu fui na igreja, quando eu cheguei lá na igreja, os dois não estavam juntos, só tinha a esposa, o esposo não estava. O mais interessado era o esposo, mas Deus sabe de todas as coisas, ele não permitiu porque foi da vontade dele. E vou falar uma coisa para vocês. Eu conversei com uma atual, né, mulher do homem que não é casada com ele no papel, não é casada na igreja. Falei sobre tudo que eu gostaria de falar, não tudo, porque estava tarde já era 10h30 da noite. Mas aí eu fiquei orando a Deus a noite toda, perguntando se eu fiz certo, se eu fiz errado, sobre toda a conversa, e faltou algumas coisas, né? Mas Deus sabe de todas as coisas e todos os momentos são para Deus. Porque eu não gosto de brigar, eu gosto de conversar, eu gosto de tocar ideias, eu gosto de abrir a mente da pessoa para que a pessoa possa enxergar o que ela está fazendo de errado. Às vezes a pessoa tem uma mentalidade muito pequena, pensa muito pequeno, né? Então, eu não dormi durante a madrugada porque eu fiquei a madrugada todinha conversando com Deus. Olha que coisa boa, meu melhor amigo. Quem é que vai ficar acordado a noite todinha conversando com você? Eu não estou escutando a voz de Deus, mas eu sei que Ele vai me responder de alguma forma, de algum modelo, em algum momento. Como Ele me respondeu durante o dia todinho, coloquei meu espírito em oração e falei, Senhor, hoje eu vou ter que ter essa conversa. E se for da permissão de Deus, os dois vão estar lá. E se não for da permissão de Deus, um vai estar ou nenhum deles vão estar. Pensei até em desistir, mas eu falei, não, eu tenho que me impor. Eu tenho que falar com essa pessoa. Nós temos que falar com as pessoas, nós temos que dialogar com as pessoas. Nós temos que ter uma conversa séria com as pessoas. Se a pessoa te magoou, se a pessoa está falando mal de você por trás, se a pessoa está atingindo você de alguma maneira, espera, ora, igual eu orei. Eu coloquei nas mãos de Deus o que for da tua vontade, Senhor. E o que for da tua vontade que saia da minha boca, nada de brigar, nada de agredir os outros, mas sim abrir os olhos daquela pessoa para o que está acontecendo e saber que você sabe que ela está falando de você. Saber que você sabe quem ela é. Sabe? Então, gente, é muito bom quando você tem um amigo igual Deus. Porque Deus, ele não tem a voz dele aqui. Mas Deus, em algum momento, ele faz as coisas acontecerem. Da forma dele, do momento dele, do jeito dele, da permissão dele. Então nós vamos ler hoje Josué, que é o Antigo Testamento. Não pegue página do velho, Antigo Testamento e uma página igual a minha prima tá pegando não, né, Geralda? Pega uma página de uma página do outro, você não vai entender. Nós começamos a entender uma história de um ser humano, um livro, um filme, uma novela do começo. Se nós pegamos pelo meio, pelo final, ninguém vai saber de nada. Nós temos que entender mais de Deus, temos que compreender mais de Deus. Nós temos que aprender mais de Deus. Deus mata. Deus mata. Deus matou Arão, Deus matou Moisés, Deus enterrou Moisés. Deus fica bravo, Deus fica irado, Deus fica muito irado. Deus queria matar o povo de Israel no deserto porque ficou irado com o povo de Israel, porque Deus escolheu o povo de Israel para adorar somente a Ele. Deus não gosta que ninguém adore a outro Deus a não ser Ele mesmo, porque Ele mata, porque Ele destrói. E Moisés muitas vezes teve que acalmar Deus. Olha nos outros vídeos. Quando Deus falou assim, Moisés, olha, tô cansado desse povo de Israel, só reclama, tirei eles da escravidão,
tirei eles da escravidão lá do Egito, mando o maná do céu, né? E o povo ainda reclama, Moisés. Eu vou matar esse povo fazendo outro Deus? Que isso? Aí Moisés chegava perto de Deus, não chegava perto de Deus, mas falava com Deus, porque Moisés escutava a voz de Deus. Não, Senhor Deus, não faz isso. Se o Senhor fizer, os egípcios vão falar que o Senhor tirou o povo de Israel de lá para o Senhor matar eles. O Senhor vai falar, vai ser um Deus mal falado. Olha, Deus não queria ser um Deus mal falado, não. Deus queria mostrar que Ele que tinha poder, e Ele que tem poder, e Ele que faz as coisas acontecerem. Não é eu e nem você, não é o seu vizinho, não é o seu patrão, não é o prefeito, não é o presidente da república, não é o bilionário, o trilionário, não é ninguém. É Deus. A gente morre, a gente não volta, Deus não morre nunca. A palavra de Deus nunca morre, Deus continua sendo o mesmo. Você e eu, o prefeito, o presidente, o rei, a rainha, o ditador, todos eles vão morrer e nunca mais vão voltar. Só vão voltar quando Deus mandar Jesus vir aqui. Aí sim vai ser o julgamento final. Mas Deus Deus nunca morre. Deus, Ele é imortal. Jesus é imortal. Jesus morreu como homem, mas Ele está com Deus. Está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, esperando a hora dele mandar vir aqui para julgar os vivos e os mortos. Então vai ter gente viva. Então vamos aprender mais de Deus para a nossa vida e para a vida daqueles que estão à nossa volta. Se você estiver com depressão, se você estiver triste, se você está chateado com seu vizinho, se você está chateado com a sua família, saiba que eu também estou. Saiba que eu também fico. Saiba que eu me apego em Deus, a minha família é Deus. Se você está chateado com seu irmão, com a sua irmã, saiba, seu irmão, sua irmã, sua família, seu vizinho é Deus. Ele que vai te ajudar. Ele que abre porta, Ele que fecha porta, Ele que abre janela, Ele que vai te ajudar. E quando for a hora da minha morte, Ele vai saber. Então vamos lá, ler aqui no Antigo Testamento. Começa aqui, gente, ó, da primeira página. Nós estamos em Josué, capítulo 21, versículo 1. Então, os cabeças das casas paternas. O que é casas paternas, Luciana? Casas paternas é, gente, eu só tive um filho. Esse filho vai ser o cabeça se tiver filhos na frente. Vai ter pessoas na frente. Meu filho é transgênero, gente. Nasceu uma menina, é transgênero. Se tiver filhos, ele vai ser o cabeça. Por enquanto, o cabeça é o pai dele. Então, os cabeças das casas paternas dos levitas, que os filhos de Levi chamavam levitas, se aproximaram do sacerdote, filho de Arão, Eleazar, o sacerdote. E se aproximaram também de Josué, que era filho de Num. E se aproximaram dos cabeças das casas paternas das tribos de Israel. O seu pai é o cabeça da casa. O seu pai. Os homens da casa. Versículo 2. E lhes disseram em Siló, a cidade chamava Siló, é uma cidade, chamava Siló, região, na terra de Canaã. Jeová, os levitas falaram, filhos de Levi. Por que eles chamam levitas? Porque são filhos de Levi. Levitas falaram com Josué, filho de Num, o filho de Arão, que ficou no lugar de Arão, quando Deus matou Arão, Eleazar, e os cabeças das tribos de Israel. Versículo 2. E disseram, na região de Siló, que ficava na terra de Canaã. Jeová, por meio de Moisés, ordenou que nos fossem dados as cidades para morar, junto com suas pastagens para os nossos rebanhos. Versículo 3. Portanto, por ordem de Jeová, os israelitas tiraram da sua própria herança algumas cidades e suas pastagens, e as deram aos filhos de Levi, aos levitas. Versículo 4. Saiu a sorte para as famílias dos coatitas,
Os levitas, que eram descendentes de Arão, o sacerdote Arão, receberam por sortes 13 cidades. 13 cidades. 13, 1, 3, 13 cidades. Das tribos de Judá, de Simeão e de Benjamim, irmão mais novo de José do Egito. Versículo 5. E o restante dos coatitas recebeu 10 cidades das famílias da tribo de Efraim, da tribo de Dan e da meia tribo de Manassés. Versículo 6. E os gersonitas, o que é gersonitas? Eram os filhos de Gerson, também descendente de Jacó, que Deus mudou o nome dele para Israel. Receberam 13 cidades, 13, 1, 3, 13 cidades. Das famílias da tribo de Sacar, da tribo de Asser, da tribo de Naftali e da meia tribo de Manassés em Bassã. Versículo 7. Os meraritas, segundo as suas famílias, receberam 12 cidades das tribos de Ruben, de Gade e de Zebulão. Versículo 8. Assim os israelitas deram os levitas por sortes, tiraram sorte. Sabe que você coloca a moeda assim, ó? Aí você pega a moeda e joga ela. Se der cara ou coroa, é meu? Sorte. É jogar na sorte. Essas cidades e suas pastagens, assim como Jeová tinha ordenado por meio de Moisés. Versículo 9. Da tribo de Judá e da tribo de Simeão, eles deram as seguintes cidades, aqui mencionadas por nome. Versículo 10. Elas foram dadas aos filhos de Arão, que pertenciam às famílias dos coatitas, dos levitas, porque a primeira sorte saiu para eles. Versículo 11. Deram-lhes Kiriat Arbá, isto é, Hebrom, na região montanhosa de Judá, e também as pastagens ao redor dela eles deram também. Arba era o pai de Anak. Versículo 12. Mas os campos e os povoados da cidade foram dados a Calebe. Calebe era filho de Jefuné, como sua propriedade. Versículo 13. E os filhos de Arão, que Deus matou lá no monte, porque não glorificou a Deus, não exaltou a Deus, mas Deus não ficou com ódio dele, não, só matou ele. O sacerdote Arão, os filhos de Arão, sacerdote, deram a cidade de refúgio para o homicida, isto é, Hebrom e suas pastagens, também Líbna e suas pastagens. Cidade de refúgio é para quem matava alguém sem intenção de matar. Aí eles fugiam para essa cidade de refúgio para que o vingador do sangue, aquela pessoa que queria ser vingada, aquela pessoa que matou, não matasse aquela pessoa. Mas era para quem matava sem ter tido vontade e ódio antes para matar. Matar sem querer. Sei lá, você colocou um sabão ali no chão, a pessoa escorregou, você não sabia que essa pessoa ia passar, a pessoa escorregou, bateu a cabeça e morreu. Você ia para essa cidade de refúgio, porque você matou sem querer. Foi Deus que mandou fazer essa cidade de refúgio, tá? Versículo 15. Olom e suas pastagens, Debi e suas pastagens. Versículo 16. Aim e suas pastagens, Jutá e suas pastagens, e Bet-Semes e suas pastagens. 9 cidades dessas duas tribos. Versículo 17. E da tribo de Benjamim, que é o irmão mais novo de José do Egito, eles deram Gibeão e suas pastagens, deram Geba e suas pastagens. Versículo 18. Anatote e suas pastagens, Aimon e suas pastagens, 4 cidades. Versículo 19. Ao todo as cidades dos descendentes de Arão, os sacerdotes, porque todos os descendentes de Arão foram sacerdotes. Foi Deus que constituiu todos os descendentes de Arão como sacerdotes, tá bom? Como Arão, assim os filhos dele. E mesmo assim Deus matou Arão porque ficou chateado com Arão. Versículo 19. Ao todo as cidades os sacerdotes, dos descendentes de Arão, os sacerdotes, foram 13 cidades e suas pastagens. Versículo 20. E o restante das famílias dos coatitas
entre os levitas, recebeu por sortes cidades da tribo de Efraim. Versículo 21. Eles receberam a cidade de refúgio para o homicida, isto é, Siquém, e suas pastagens, na região montanhosa de Efraim. Também Gezer e suas pastagens. Versículo 22. Quibzaim e suas pastagens, e Bet-Horon e suas pastagens, 4 cidades. Versículo 23. E da tribo de Dan, Euteque e suas pastagens, Giberton e suas pastagens. Versículo 24. Aijalon e suas pastagens, e Gate-Rimon e suas pastagens, 4 cidades. Versículo 25. E da meia tribo de Manassés, Taanaque e suas pastagens, e Gate-Rimon e suas pastagens, 2 cidades. Versículo 26. Ao todo o restante das famílias dos coatitas recebeu 10 cidades, junto com as suas pastagens. Versículo 27. E os gersonitas, que é os filhos de Gerson, das famílias dos levitas, receberam da meia tribo de Manassés a cidade de refúgio para o homicida, aquele que mata a pessoa sem querer, isto é, Golã, em Baçã, e suas pastagens, e receberam também Berceterá e suas pastagens, 2 cidades. Versículo 28. E da tribo de Sacar, Quision e suas pastagens, Daberate e suas pastagens. Versículo 29. Jarmute e suas pastagens, Enganim e suas pastagens, 4 cidades. Versículo 30. E da tribo de Asser, Missal e suas pastagens, Abidom e suas pastagens. Versículo 31. Eucate e suas pastagens, e Reobe e suas pastagens, que foram 4 cidades. Versículo 32. E da tribo de Naphtali, a cidade de refúgio para o homicida, que comete o homicídio sem querer, isto é, Quedes, na Galileia, e suas pastagens. Também Amote-Dor e suas pastagens, e Cartã de Dor e suas pastagens, 3 cidades. Versículo 33. Ao todos os gersonitas, filhos de Gerson, receberam, segundo as suas famílias, 13 cidades e suas pastagens. Se fosse da minha família, seria Lucianita, mas sempre é o homem, né? Que era o cabeça. Versículo 34. E as famílias dos Meraritas e o restante dos levitas receberam da tribo de Zebulão, Joquneão e suas pastagens, Carta e suas pastagens. Versículo 35. Dimna e suas pastagens, e Naial e suas pastagens, Onalau, 4 cidades. Versículo 36. E da tribo de Ruben, Bezer e suas pastagens, Jaz e suas pastagens. Versículo 37. Quedemote e suas pastagens, Mefate e suas pastagens, 4 cidades. Versículo 38. E da tribo de Gade, a cidade de refúgio para o homicida, isto é, Ramote, em Gileade e suas pastagens também, Manaim e suas pastagens. Versículo 39. Esbom e suas pastagens, e Jasser e suas pastagens, 4 cidades ao todo. Versículo 40. Ao todos, os Meraritas, isto é, o restante das famílias dos levitas, receberam 12 cidades, segundo as suas famílias. Versículo 41. Dentro da propriedade dos israelitas, os levitas receberam ao todo 48 cidades, junto com as suas pastagens. Versículo 42. Cada uma dessas cidades tinha pastagens ao redor. Todas essas cidades eram assim. Versículo 43. Dessa forma, Jeová deu ao povo de Israel toda a terra que havia jurado dar aos seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó. E eles tomaram posse dessa terra e se estabeleceram na terra que Deus prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. Versículo 44. Além disso, Jeová lhes deu descanso de todos os lados, assim como havia jurado aos seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó.
e nem mesmo um de todos os seus inimigos pôde se manter firme diante do povo de Israel. Jeová entregou todos os inimigos do povo de Israel nas mãos do povo de Israel. Versículo 45. De todas as boas promessas que Jeová havia feito à casa de Israel, que era a casa de Jacó, os descendentes de Jacó, nenhuma única promessa falhou. Todas elas se cumpriram.